Amém. Eu tenho o prazer, a honra, o privilégio de compartilhar algo com vocês nessa noite. E eu estava orando para que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Espírito Santo me capacite a expressar aquilo que Ele colocou no meu coração. Confesso que esse tema de acampamento, o conhecimento de Cristo, a palavra toda, todas as vezes que a gente for ministrar algo sobre a Bíblia, tem que gerar temor, mas eu confesso que falar sobre Cristo, sim, verdadeiramente conhecer Ele, essa mensagem, gera tanto temor, porque imagina se eu prego uma coisa errada aqui, levo todo mundo junto, né? Brincando, não é nesse sentido, mas é no sentido de ser fiel à palavra, de realmente refletir aquilo que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. E a minha oração é para que o Espírito Santo possa soprar essas verdades no seu coração, assim como Ele soprou ao meu. Amém? Nós falamos algumas mensagens já sobre o conhecimento de Cristo e hoje nós vamos falar sobre o coração de Cristo. Amém? Coração de Cristo. Vocês estão me ouvindo bem até aí no fundo? Amém. O coração de Cristo. A passagem que nós vamos ficar está lá em Mateus 11, do 25 ao 30. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Mateus 11, do 25 ao 30. Depois vamos para Filipenses. Mas o coração de Cristo, quão desafiador é ministrar sobre isso, porque é algo tão importante. O coração de alguém, o coração de Cristo, o coração de uma pessoa representa algo tão profundo, tão essencial a respeito dessa pessoa, né? A gente vai olhar para a palavra de Deus e a gente não vai ver tantas referências ao coração de Cristo. Mas existe um versículo que é muito forte, muito poderoso a respeito do que Jesus, Ele mesmo reflete sobre o seu coração. Então, nos evangelhos, a gente tem um lugar onde Jesus abre o seu coração com a gente. Ele abre o seu coração conosco, expressando o que está no mais profundo do seu coração. E como é poderoso a gente poder ter acesso a essa verdade, a esse conhecimento de como é o coração do nosso Deus, do nosso amado. Conhecê-lo no mais profundo do seu ser. Conhecer aquilo que move ele, aquilo que está enraizado dentro dele. E conforme eu estudava e eu lia sobre isso, eu meditava sobre isso, me veio algo à mente que eu creio que vocês vão concordar comigo. Eu creio que hoje a gente está no Brasil, né, um país em sua maioria cristão, considerado, né? Eu creio que muitas pessoas conhecem Jesus pelo nome, certo? Você falar de Jesus em qualquer lugar, as pessoas vão fazer cara de espanto. Não, talvez na Índia sim, que lá tem milhões de deuses. Jesus é desconhecido por muitos lá. E em outros lugares do mundo também, né? Só um exemplo. Mas no Brasil, não. Jesus é conhecido pela grande maioria, se não todos. Mas é diferente conhecer Jesus pelo nome e conhecer o coração de Jesus. E enquanto eu pensava sobre isso, me veio até uma angústia de pensar que muitos cristãos conhecem Jesus pelo nome, mas não conhecem o coração de Jesus. Mas isso afeta completamente a nossa vida cristã. Completamente. A forma como a gente entende o coração de Jesus vai afetar a forma como a gente olha para Ele. É a mesma coisa uma pessoa. Se você conhece, às vezes tem uma pessoa que você não tem tanto relacionamento, e aí você tem algumas impressões sobre ela, e aí um dia quando você senta para conversar com essa pessoa, e ela abre o coração com você, você fala, uau, eu não conhecia isso a respeito dela. E aí você muda os seus conceitos e aquilo cria uma conexão entre vocês, não é verdade? Quem aí entende o que eu estou falando? Aquilo cria uma conexão entre vocês.
Com Jesus é a mesma coisa. Quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos o coração de Cristo, a forma como a gente olha para Ele é completamente diferente de só ouvir a respeito do seu nome. E a forma que a gente se relaciona com Ele é muito mais profunda, porque você conhece o que move o coração dele. Amém? Então, nessa noite, meu desejo é que a gente possa ir um pouquinho mais fundo em conhecer o coração do nosso Deus. E o coração fala sobre isso, o coração fala sobre o centro de quem nós somos, o centro de quem Jesus é, que é em quem nós vamos focar hoje. É o que nos define, é o que nos move, é o que nós somos na nossa essência. Então, tudo aquilo que eu vou falar sobre Cristo hoje é o que eu creio ser a essência de Jesus. Não o que vem de mim, mas aquilo que está escrito na palavra, baseado na palavra. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, Salomão disse: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, o versículo que eu vou ler para vocês daqui a pouco é Jesus expressando o centro do seu ser e aquilo que flui dele. Porque do nosso coração procedem as fontes da vida, tudo que flui a partir de nós, brotou do nosso coração. Amém? Então é isso que nós vamos estudar juntos nessa noite. E lá em Mateus 11, do 25 ao 30, Jesus faz essa declaração conhecida por todos aqui, eu tenho convicção disso. Mas é interessante que de todas as palavras existentes no vocabulário da humanidade, Jesus escolhe 2 palavras para definir o coração dele. E ele diz assim, no versículo, uma parte do versículo da passagem que nós vamos ler: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Repete comigo: manso e humilde de coração. Pensa comigo, de todas as palavras que Jesus poderia usar para definir o seu coração, quem ele é, a essência de quem ele é, o centro do seu ser, o que o move, o que o motiva, aquilo que brota de dentro dele, Jesus usa essas 2 palavras: manso e humilde. E eu já quero trazer um confronto à sua visão sobre Cristo, que talvez seja muito distante dessas 2 palavras. Comece a refletir sobre como você tem olhado para Cristo, como você acha que conhece o coração de Cristo. Nessa passagem de Mateus 11, do 25 ao 30, Jesus vai falar coisas muito lindas aqui, mas antes dele entrar, só para a gente entender um pouco o contexto, Jesus ele vai fazer uma repreensão nos versículos do 20 ao 24, né? Antes do 25 que a gente vai focar nessa noite. Ele vai estar repreendendo algumas cidades que ele visitou, que ele operou muitos milagres e que as pessoas não deram a mínima. As pessoas não reconheceram quem ele era, as pessoas não chegaram ao arrependimento que traz a salvação. Então Jesus, ele traz essa repreensão. No versículo 20 ele fala assim: Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ele fala: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, e você, Cafarnaum. E aí ele começa a citar, né, que eles não se arrependeram, eles não reconheceram quem era Jesus. E aí então ele entra na passagem que nós vamos focar, que diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é
leve. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, ó Senhor, sopra sobre nós nessa hora. Ilumina o nosso entendimento. Traz revelação da Tua palavra, Senhor, que ela possa penetrar o mais profundo do nosso coração e trazer a transformação do qual nós precisamos, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, e que eu seja um instrumento fiel nas Tuas mãos nessa noite. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer um estudo, expositivo aí desses versículos. E eu vou tentar trazer o máximo de informações, e ensinamentos a respeito desses versículos que a gente acabou de ler. Então, do 25 ao 30. Primeira coisa que Jesus fala, então lembra do contexto. Jesus estava repreendendo, algumas cidades por não terem reconhecido quem ele era e não terem chegado ao arrependimento mesmo vendo vários milagres que ele realizou. E aí então Jesus fala: Pai, eu te louvo porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos. Que coisas são essas? Que coisas Jesus está falando, que Deus Pai escondeu dessas pessoas? Essas coisas se referem ao reino de Deus, ao mistério do reino de Deus que estava sendo revelado na pessoa de Cristo enquanto ele caminhava nessa terra. Essas coisas se referem à missão de Jesus Cristo nessa terra. Amém? Então é dessas coisas que Jesus está falando. Aquelas pessoas não tinham compreendido, elas não tinham entendido, elas não tinham reconhecido Jesus na sua missão, que era a missão do Pai. E ele fala essas coisas de quem? Dos sábios e cultos. Nós já falamos um pouco sobre aqui na palavra de ontem, na palavra de hoje cedo, do conhecimento humano, de como isso cega o nosso entendimento espiritual, de como mestres da lei, religiosos, pessoas super intelectuais, que acham que sabiam muita coisa desde a época dos fariseus. Nós vemos Jesus repreendendo com tanta força os fariseus por acharem que sabiam tanto e não reconheciam o Messias. Então, aqui ele está falando a respeito desses sábios e cultos. Sábios para o mundo, sábios para o conhecimento humano, religiosos, que achavam que tinham tudo o que precisava, que tinham a verdade, e não conseguiram reconhecer a verdade. O orgulho dos seus corações, o orgulho da sua vida impediu com que eles enxergassem a verdade. E é isso que o orgulho faz em nós. O orgulho nos cega. O orgulho nos engana. Ele não está falando de pessoas que não tinham conhecimento das Escrituras, mas de pessoas que achavam que tinham já o conhecimento necessário. Então é dessas pessoas que Jesus está falando. É dessas pessoas, desses sábios e cultos que Jesus está se referindo. Está claro para vocês do que Jesus estava se referindo ao falar essas coisas? E de quem o Senhor escondeu? Dos sábios e cultos. E ele continua falando: e as revelastes aos pequeninos. É a continuação do versículo. E as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos aqui a gente poderia falar também como crianças. Em algumas traduções é usada essa palavra. E é realmente esse sentido que Jesus está trazendo. Aquilo que representa uma criança humilde, uma criança na sua simplicidade, uma criança na sua dependência, uma criança que é o oposto de um coração adulto e orgulhoso. Pensa naturalmente numa criança frágil, simples. As coisas da vida são simples para as crianças. Não é verdade? E Jesus está falando: tu revelastes essas coisas a respeito do reino de Deus aos pequeninos, às crianças inexperientes, que são humildes. E aí a gente tem um ensinamento já, que os humildes, os pequenos, eles conseguem reconhecer e entender mais o evangelho do que os sábios para esse mundo, do que os cultos para esse mundo.
do que os religiosos aos olhos do Senhor. A simplicidade faz com que os olhos sejam abertos para enxergar a revelação verdadeira do Messias e tudo que ele traz com ele. E eu queria deixar para você que uma fé simples nada mais é, no meu entendimento, do que uma fé cristocêntrica. Fala comigo, uma fé cristocêntrica. O que é uma fé muito complicada? É uma fé onde a gente vai embutindo um monte de peso nela, um monte de coisa extra. A gente vai, era o que esses caras faziam. Eles tinham seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, eles tinham acrescentado tantas coisas às leis, eles tinham colocado tantos empecilhos, eles impediam que as pessoas se achegassem a Cristo, porque era tão difícil esse acesso. É o que a lei faz, é o que as regras fazem, é o que a religiosidade faz, é o que o excesso de sabedoria humana causa no coração do homem. Mas a fé simples é a fé que olha para a Bíblia, olha para o Evangelho e reconhece com facilidade que tudo aponta para Jesus Cristo, porque a Bíblia do começo ao fim é sobre isso. E às vezes a gente tem dificuldade de entender porque nós estamos complicando as coisas, quando na verdade a palavra é clara. O plano de Deus de redenção para a humanidade é claro, é simples, é objetivo, ao mesmo tempo radical. É simples, uma fé simples, cristocêntrica, que não tem impedimentos. Amém? De um coração humilde que reconhece a fé em Cristo Jesus. Amém? E Jesus fala então, escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. E essa palavra revelastes, ela provém da palavra apocalíptico. Ela vem dessa palavra apocalíptico. E ao estudar eu achei tão precioso isso, porque apocalíptico fala de algo extraordinário. Fala de algo repentino. Fala de algo que é capaz de abalar a terra. E essa palavra revelação vem desse conceito, vem dessa ideia. Então o que ele está dizendo? O Senhor escolheu revelar, e aí quando o Senhor revela os pequeninos, o que acontece com essas pessoas? Eles são abalados. Eu quero te dizer nessa noite que a verdadeira revelação de Cristo Jesus, quando ela alcança o nosso entendimento, quando ela alcança o nosso coração, quando ela alcança a nossa vida, todas as nossas estruturas precisam ser abaladas. Todas as áreas da nossa vida precisam ser abaladas pela verdade de quem Cristo é. Porque é isso que a palavra diz, essa é a revelação verdadeira. Essa é a revelação verdadeira. Se existe algo em nossas vidas que ainda não foi abalado, então talvez o nosso conhecimento, a nossa revelação a respeito de Cristo, ela precisa ser colocada em xeque, ela precisa ser questionada. Porque se a Bíblia diz, se o próprio Jesus diz que a revelação que o Pai traz, ela abala, ela transforma, ela mexe com as estruturas, então como que nós podemos continuar caminhando na mesma vida, do mesmo jeito? Não é verdade? Eu quero que você reflita sobre isso. Será que a revelação que você tem tido de Jesus tem abalado seu coração? Tem mexido com o seu coração? Tem mudado as coisas de lugar? Tem arrancado o que precisa ser arrancado? Ou será que são informações que apenas estão entrando e as coisas estão sofrendo pequenas mudanças, quase que indiferentes? Isso é uma reflexão que põe em xeque aquilo que nós sabemos a respeito de Jesus e qual efeito essa verdade tem tido em nós. Quantos concordam que precisamos crescer em revelação? Nós precisamos crescer em revelação de quem o nosso Deus é. E ele continua dizendo: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Assim como já foi ministrado nessa manhã, não quero
levar muito tempo nesse tópico, porque eu sei que o Paulinho já falou bastante sobre Cristo ser essa revelação de Deus, de em Cristo habitar a divindade de Deus Pai, essa ser a beleza que existe nele. Mas uma coisa é certa aqui, o verdadeiro conhecimento do Senhor, nós só conseguimos acessar a partir da vida de Cristo. Então, quanto mais de Deus você quiser conhecer, mais de Cristo você precisa se aprofundar. Quanto mais de Deus você quer na sua vida, mais em Cristo você precisa, se aprofundar, você precisa cavar, você precisa descobrir. Porque Jesus é o meio pelo qual conhecemos o Pai. Amém? Ele é o único caminho, a palavra diz isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para que um dia a gente esteja junto ao Pai, com o nosso amado. Ele é o caminho. E a gente precisa olhar para Cristo, para que a gente possa crescer nessa revelação. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, pensa que você vai estar perdendo a oportunidade de ter essa revelação que vem para abalar suas estruturas e transformar o seu viver. E isso é algo constante que deve acontecer nas nossas vidas. Eu quero te sugerir que talvez alguns aqui precisam começar do zero o seu conhecimento em Cristo. Talvez você precisa deixar de lado tudo que você achava que sabia sobre Jesus e você precisa começar do zero a sua busca. Porque se as suas estruturas não estão sendo abaladas ao conhecer o Filho e a partir do Filho se achegar ao Pai, então alguma coisa está errada. E não está errada com a Bíblia, não está errada com a interpretação que a gente está tendo, porque é o que a Bíblia diz. Está errada com quem? Está errada com a gente. Aí você pensa, mas poxa, conheço a Jesus há tanto tempo e não sinto que minha vida tenha sido abalada desse jeito, né? E como assim começar do zero? E meu tempo de caminhada cristã, que se dane o seu tempo de caminhada cristã. Não importa a nossa posição na igreja. Não importa o quanto a gente acha que já sabe. Se você tem uma chance de estar perdendo aquilo que é mais precioso sobre o Evangelho, fala, Senhor, abala as minhas estruturas. E isso inclui aquilo que eu acho que eu sei. E me mostra algo novo. Sabe que nos últimos anos eu entrei mais ou menos nesse lugar no meu coração. De me pegar indo para a igreja, fazendo ministério, e aquela correria e o cansaço que isso naturalmente vem, normal, faz parte. E eu lembro de chegar alguns momentos no meu tempo devocional e falar cansada, assim, não estava afim. Quantos aí entendem? E eu lembro de chegar diante de Deus e falar, Deus, não pode ser só isso. Não pode ser só isso a vida com o Senhor, porque alguma coisa não está certo dentro de mim, eu não estou bem. E eu estou aqui cumprindo tudo que eu tinha que cumprir, eu não estou bem por dentro. E eu quero dizer para vocês que foi nesse momento de crise dentro do meu coração que eu tive as melhores experiências com Jesus. Eu creio que foi nesses momentos que uma sede nova nasceu no meu coração, não por mérito meu, pelo contrário, porque eu não tinha nem força para isso, mas porque eu comecei a questionar o que eu sabia. Eu comecei a questionar o que eu estava vivendo, e não que era de tudo perdido, e tudo errado, e tudo enganado, não era isso. Eu creio que com você também não é, mas eu pus tudo em xeque, porque algo faltava ali. E o Senhor começou a trazer uma revelação fresca do Evangelho. Eu comecei a me apaixonar de novo pelas Escrituras. Eu comecei a entender o Evangelho de um jeito diferente. E, gente, eu já estava no pastoreio. Por isso que eu digo, não importa se você é líder, se você é supervisor, se você é convertido desde que você nasceu. Não importa. Sabe que os pequeninos que aqui Jesus fala, muitas vezes o simples, o humilde, é aquele irmão que acabou de entrar pela porta da igreja, que não sabe nada da Bíblia. É sobre ele que Jesus vai se revelar, porque não tem impedimentos no seu coração. E aí às vezes a gente está dentro da igreja com um monte de impedimento, com um monte de pensamento, com um monte de conceito errado, e não conseguimos receber essa revelação. Que o Senhor fala, eu quero revelar, mas eu quero revelar aos humildes de coração.
aos dependentes, aos simples, aos que conseguem olhar para Jesus e enxergar um Cristo Salvador único e suficiente para nós. Amém? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. É só através de olharmos para Cristo. E ele continua falando assim, eu vou reler tudo para vocês não perderem, né, que eu estou lendo picadinho agora. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Todo mundo entendeu até aqui? Cada parte desse versículo? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. É engraçado que aqui a gente... parece que... Não sei você, mas eu já li essa passagem e pensei assim... Pô, mas então Jesus, né? Deus está escolhendo para quem Ele quer se revelar, né? Então existe só um grupo pequeno que vai ter essas grandes revelações. Não sei como você já leu essa passagem, mas parece que é um grupo seleto de pessoas que Jesus está falando aqui. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas aí a continuação do versículo nos mostra que não tem nada a ver com isso. E a gente já vai entender, porque ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos. Então ele fala, aqueles a quem o Filho quiser revelar, como se fosse um pequeno grupo. E aí depois ele continua, mas o meu convite é para todos. É para todos. Um pouco estranho, né? Você fala, ué, mas o que a gente entende com isso aqui? O que eu entendo com isso aqui é que o convite de Cristo é realmente para todos. Mas são poucos aqueles que o Senhor tem encontrado um coração humilde, simples, dependente, que reconhece Cristo como único e suficiente. Será que nós temos sido esse coração? Ou será que a gente tem sido aqueles que o Senhor simplesmente não consegue derramar da revelação? Eu creio que estamos caminhando em revelação, amém? Eu creio que estamos crescendo nisso. Mas eu creio para que a gente consiga crescer ainda mais e continuar nesse lugar, constantemente, por toda a nossa vida, não pode haver impedimentos. E nós precisamos entender que o que não impede o revelar, o agir do Espírito Santo, o soprar do Senhor, o iluminar do nosso entendimento, é um coração humilde, sedento, dependente, um coração simples. Um coração simples. E a continuação dessa parte é: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Quem aí está cansado e sobrecarregado? Fala a verdade. O que o Senhor quer dizer com cansados e sobrecarregados? Talvez você pode estar cansado do pecado. E você está cansado de viver preso no pecado. Você está cansado de viver lutando as mesmas batalhas e muitas vezes sendo um fracassado nelas. Perdendo essas batalhas. Você está cansado de sentir um escravo do pecado, um escravo da área moral, um escravo dos seus pensamentos pecaminosos, um escravo das suas atitudes que entristecem o coração do Pai. E você se vê sem força para sair desse lugar, com um fardo pesado de culpa. Cansado do pecado. Todos que não conhecem a Cristo não sabem que estão nesse lugar, mas estão nesse lugar porque são escravos do pecado. Mas muitas vezes nós que conhecemos a Cristo também somos. Falta uma revelação da suficiência de Cristo. Todo pecado, se você cavar no mais profundo da sua origem, é uma falta de suficiência em Cristo Jesus. Você tenta suprir as suas necessidades naquilo que é dessa terra, naquilo que é natural, naquilo que te traz prazeres momentâneos.
Todo pecado faz isso. O orgulho faz isso. A impureza sexual faz isso. Tudo faz isso. Todos os pecados fazem isso. Então talvez você está hoje aqui e você está cansado do pecado. Talvez você está cansado da religiosidade. Para você que talvez cresceu na igreja, chegou ontem e começou a ouvir pode, não pode, regra, né, mandamento, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e você, nossa, ser crente é... Quem aí já ouviu que ser crente é chato? Eu já ouvi isso a minha adolescência inteira, hoje acho que mudou um pouco, né? Mas na minha adolescência eu lembro das pessoas falando, nossa, crente é muito chato, crente não pode fazer nada, né? As coisas foram, né, mudando um pouco, mas muitos ainda vivem nessa ideia da religiosidade. De que amar Jesus, viver para Jesus, é o que eu posso, o que eu não posso. É uma obediência sem entendimento. É uma obediência pesada e isso cansa a gente. A religiosidade cansa. Muitas pessoas saem da igreja por conta da religiosidade. Porque elas falam, chega, se é isso, eu não quero mais. Eu quero ser livre no mundo. Mas o verdadeiro entendimento, revelação do Evangelho é que em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. E que é do mundo que nós somos escravos, é do pecado que nós somos escravos. Amém? Então, é um fardo muito grande ser um religioso. É muito ruim ser um religioso. Ou você pode estar cansado da sua inconstância. De você viver em constantes altos e baixos, morros e vales, e não estou dizendo que a gente não passa por isso, lá em casa a gente passa por isso, por morros e vales, mas a gente não pode passar a maior parte da nossa vida em vales, no sentido da nosso momento, às vezes um tempo ruim que você e Deus, relacionamento distante, frio, onde você vê o seu coração, você olha para dentro de si e fala, eu estou seco, eu não tenho nada para dar para ninguém, eu não tenho uma palavra de bênção, eu não tenho um ânimo pela manhã ao acordar, eu estou seca por dentro. Eu já me senti dessa forma, de me sentir inconstante, sem ter forças de ir para os momentos de monte, porque eu estava sempre lutando com os baixos da vida. Quem aí já viveu dessa forma? E isso cansa. Eu creio que foi um pouco disso que me gerou essa crise. Ou cansado de uma vida rasa. Gente, um cristianismo raso cansa. É horrível. E, infelizmente, muitos estão acostumados com esse lugar da superfície, do raso. Mas isso cansa. Porque eu garanto que quem está no raso parou de conhecer a Cristo há muito tempo e se contentou com aquilo que já tinha. Minha mãe. Oi, Fifi. Que bonitinha. Ficar no raso cansa. Sabe o que é ficar no raso? Talvez você vai se identificar agora. Ficar no raso é você conhecer a Cristo, mas você não conseguir se sentir satisfeito nele. Ficar no raso é você ir na igreja, é você viver a vida do corpo de Cristo e tudo mais, tudo que envolve isso. Mas é você olhar para dentro do seu coração e você ainda não se vê satisfeito. Isso para mim é raso. Quando nós ainda não encontramos a suficiência que existe em Cristo Jesus. É aquele que nos sustenta, a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de esperança. Quando tudo dá errado, Ele é tudo que eu preciso e que me mantém de pé. Cristo é suficiente, eu creio que Ele quer revelar essa suficiência para os nossos corações, para que você abandone o raso, para que você não se contente mais com o raso. Sabe que as buscas da nossa vida refletem isso. As decepções do nosso coração refletem isso, se a gente está no raso. Quando você constantemente se decepciona com as coisas dessa vida, e aquilo te gera frustração, desânimo, uma tristeza profunda, é porque Cristo não está sendo suficiente para nós. Porque quando Ele é suficiente, rapidamente a gente se recompõe de momentos difíceis e a gente se lembra que temos tudo. Amém?
Mas quando a gente não sabe que temos tudo nele, a gente despreza o nosso amado, aquele que tem tudo que precisamos, e a gente passa os nossos dias buscando as coisas dessa vida, tentando alcançar sucesso, conquistas naturais, relacionamentos, aprovação de pessoas, e aí no fim do dia, quando você vê que todo o seu esforço não valeu a pena, não te trouxe aqueles seus anseios mais profundos, não foram supridos, e a suficiência de Cristo? Onde fica na nossa vida? E é por isso que eu entendo que se não entendermos essas coisas na sua profundidade, no seu poder, seremos os mais miseráveis que achávamos que conhecíamos a Cristo, mas não o conhecíamos de fato. Porque se a Bíblia diz que Ele é suficiente, quer dizer que Ele é suficiente e nada mais se compara a ter Cristo. Se nada mais se compara, porque nós gastamos toda a nossa vida buscando todo tipo de satisfação. Então talvez você está cansado do pecado, da religiosidade, da inconstância, de uma vida rasa. Mas a boa notícia é que Jesus fala o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tomem vocês o meu jugo. O jugo é um instrumento de madeira que era usado nos ombros dos animais ou de pessoas até para carregar uma carga. Então o jugo fala desse instrumento para carregar uma carga. E Jesus está falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Nós precisamos ser estudantes da beleza de Jesus, da vida de Jesus. Por toda a nossa existência, nós precisamos estudar a pessoa de Cristo, porque não existe um fim para a beleza e para os tesouros que existem em Jesus. Em João 20, 25 diz assim, João 21, 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso aqui João está falando a respeito da vida de Jesus nessa terra. Os seus 33 anos nessa terra. Se fosse relatado, escrito, tudo que Jesus fez, viveu, realizou, enquanto ele viveu aqui nessa terra, não haveria espaço para conter todos esses registros. E eu fico pensando, quanta informação, quanta preciosidade, quanto tesouro há na pessoa de Cristo, que se a gente gastar a nossa vida inteira buscando, a gente ainda não vai conhecer na sua plenitude. E muito mais do que a vida dele aqui nessa terra, que João está falando, muito mais na intimidade com o nosso amado. Se nós tivermos uma vida de busca constante, de intimidade com Jesus, no secreto, imagina o tanto de preciosidades, o tanto de tesouros, de segredos que Ele tem para revelar a nós. Você pode imaginar a imensidão que é isso? Como isso é maior do que nós mesmos, como a gente precisa desejar esse conhecimento, essa revelação que vem de Jesus e abala totalmente quem nós somos. Nós precisamos aprender da pessoa de Jesus. Ele fala: aprendam de mim. Engraçado, né? Fala: aprendam de mim. Eu sou bom, né? Que orgulhoso falar isso. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Não para que Ele não precisa que a gente fique exaltando Ele, mas Ele sabe que nós precisamos estar nesse lugar. Ele é suficiente, Ele, Deus Pai, Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender de Cristo e Ele sabe que nós precisamos aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Sabe, dos sinais que eu acredito ser um sinal daquele que verdadeiramente está conhecendo a Jesus Cristo? Que eu tenho aplicado para a minha vida e eu tenho usado como um termômetro para mim. Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu percebo que não sei nada sobre Jesus. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu percebo que não sei
que eu sei muito pouco sobre Cristo. Porque o dia que eu achar que eu estou sabendo muito, eu caí no engano lá do início da passagem que a gente leu. Mas aqueles que identificam a imensidão que existe na beleza e no conhecimento de Jesus Cristo, sabem que tudo aquilo que eles alcançam, a revelação que lhes é dada num dia, no outro dia, nunca é suficiente, porque quanto mais você conhece, você fala, meu Deus, eu não sabia sobre isso, então o que mais tem escondido a ser revelado, o que mais tem sobre Jesus que eu ainda não sei, que eu ainda não experimentei, Senhor, não me deixa passar essa vida sem conhecer tudo aquilo que eu posso conhecer. Que miseráveis seremos se chegarmos no fim, achando que conhecíamos, mas não conhecíamos. Aprendam de mim que sejamos estudantes de Cristo por toda a nossa vida. Aquele que é manso e humilde de coração, aquele que é dono de toda a glória, mas ao mesmo tempo um paradoxo do Evangelho da pessoa de Cristo é manso e humilde. Aquele que poderia se autoexaltar e não precisaria de nada. Não, ele é manso e humilde de coração. Sabe que foi isso, foi essa mansidão, foi essa humildade do coração de Cristo que levou ele a vir nessa terra como homem, deixar a sua glória, se tornar homem, caminhar aqui, viver, nascer, né? Num contexto extremamente simples, ser criado por dois humanos falhos, né? Pensa em toda a trajetória de Cristo, caminhar com seus discípulos, seus amigos falhos, que ele falava, meu Deus, até quando eu vou ter que ficar com esse povo que não tem fé direito? Tudo que Jesus viveu aqui nessa terra, ele se propôs, ele desejou fazer isso para que a gente fosse salvo. E essa mansidão e essa humildade que trouxe Cristo para a terra e fez com que levou ele até a morte de cruz. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus não é como nós que mudamos de uma hora para outra. Um dia, se acorda um dia e fala assim, hoje eu sou humilde. Hoje, eu estou sim, numa suficiência de Jesus, estou super plena e humilde. No outro dia você está bravo, você está chutando os móveis, você está praguejando. Jesus não é assim como a gente, glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente acha que Ele é. Às vezes a gente acha que Jesus, Ele depositou toda a sua mansidão e toda a sua humildade na cruz. Aí Ele, foi manso e humilde, daí Ele ressuscitou e agora Ele está lá assim, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora chega, cansei de dar chance. De novo você pecou, de novo você está assim, inconstante, meu Deus do céu. Jesus falando, né? Meu Deus do céu. E não é verdade que às vezes a gente pensa assim, errei, de novo eu errei, dá até vergonha de me achegar a Cristo, me dá até vergonha de tentar ir ler a Bíblia e clamar por revelação, quem sou eu para pedir, olha o que eu acabei de fazer, olha... Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos sentem isso? Mas eu quero te lembrar nessa noite que o mesmo coração é a essência de Cristo. Ele está dizendo, eu sou manso e humilde. Ele não deixa de ser manso e humilde. O mesmo coração manso e humilde que levou Jesus para essa terra e levou ele até a morte de cruz, é o coração que move, que ainda pulsa. É o coração, é o centro, é a essência do nosso Jesus. Ele ainda olha para nós com esses olhos de mansidão, de humildade, esperando que a gente se achegue a Ele. Por isso que o nosso conhecimento a respeito do coração de Jesus muda a forma que a gente olha para Ele, muda a forma com que a gente se relaciona com Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Lá em Filipenses 2, diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que a gente faz aqui hoje? Se reunir para dar glória ao Senhor, para confessar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Gente, isso é muito precioso, saber que Jesus veio para nos salvar. Que Jesus veio e morreu, mas Deus o exaltou, e que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o único Deus. Mas hoje nós temos o privilégio de escolher fazer isso. Nós escolhemos olhar e reconhecer quem Ele é, o que Ele fez e quem nós somos sem Ele, e ficar desesperado de passar mais um dia da nossa vida sem conhecer esse Deus. Eu quero te lembrar, não importa o quão cansado e sobrecarregado você esteja e o motivo desse cansaço. Dentre todos aqueles que nós listamos aqui, o que importa é que esse Jesus que se esvaziou continua te olhando e sentindo por você o mesmo que sentiu o dia que Ele se entregou na cruz do Calvário. Não deixe que nada te impeça de se aproximar do Senhor, de clamar por revelação. E para a gente finalizar, Ele diz assim: e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo, já falamos sobre isso, é suave. Suave quer dizer, você consegue carregar. Não é que não existe, existe uma responsabilidade, existe um temor, uma presença, existe um zelo, existe, mas ele é equilibrado, ele é leve, ele é saudável, ele é essencial, ele é suave, é bom de carregar. E o meu fardo é leve. Sabe que conversando com o Pedro, ele estava compartilhando comigo, né? De como no nosso tempo, né? De um livro que ele leu também que falava sobre isso. E é algo que nós vemos na realidade, né? Que no nosso tempo existe um excesso de informação, de estímulos, de coisas que nos deixam exaustos no fim do dia. A gente acorda, já começa a olhar celular. Quem aí faz isso? Todo mundo, né, eu acho, né? Você acorda, você já olha o celular, daí você... Meu filho ali, ó, com o dele. Com o dele não, é do pai, tá? Ele não tem. Acorda, olha o celular, já começa a ver WhatsApp, já começa a ver Instagram. Tem dia que eu tenho vontade de tacar meu celular na parede, que eu não aguento mais olhar a mensagem do WhatsApp. E eu falo, meu Deus, eu não consigo, eu tento responder meu filho vem aqui, eu não respondo. Daí eu fico uma semana sem responder. Se um dia eu fizer isso com você, eu quero te fazer um pedido, não leve para o pessoal. É uma fase, um dia vocês vão experimentar, alguns já estão experimentando, que, meu Deus, né? Chega no fim do dia, você está, Senhor, mas de fato, isso faz parte da vida, né? Mas de fato, nós vivemos numa era onde a informação é um turbilhão na nossa cabeça. E muitos de nós está cansado justamente por conta disso, pelo excesso de informação que você adquire ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. É um estímulo aqui, você vê uma informação no Instagram que te afeta, você recebe uma mensagem que te afeta, você vê uma foto que te faz mal e você olha para a sua agenda e você não sabe para onde você vai, o que você faz agora, não é? Estou falando algo muito estranho para a nossa realidade. E quantos aqui se sentem cansados na alma? Cansados, assim, meu Deus do céu. E tudo em excesso para a nossa saúde faz mal. Seja excesso de comida, né? Excesso de qualquer coisa que seja boa, se ela for demais, vai fazer mal também, né? Não só no contexto de comida, tô falando de tudo na nossa vida. Se você só fizer uma coisa que você ama muito, também não vai ser saudável para a sua vida. E o excesso de informação também nos faz mal para a nossa saúde. Porque no fim do dia a gente tem 1 bilhão de informações rasas e a gente não tem nada. A gente acha que sabe da vida de todo mundo, mas a gente não conhece nada. A gente acha que cumpriu um monte de responsabilidade, mas a gente não fez nada direito. E aí a gente tem esse excesso de coisas na nossa vida e a gente se sente exausto na alma. A gente se sente exausto na alma. E no fim do dia o que a gente vai ter é um coração aflito, um coração inconstante, um coração inseguro, um coração ansioso, um coração com tendências à depressão, um coração estressado,
um coração com sentimento de fracasso. Todos esses são respostas que o nosso coração dá a uma alma cansada, a uma alma extremamente estimulada, que tem de muito, mas no fim do dia não tem nada do que realmente importa. Você pode talvez olhar para a sua vida e você ver esse cenário muito claro. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu adquiri um monte de informação, mas no fim do dia eu me sinto vazio, eu me sinto exausto na minha alma. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, quero chamar os músicos aqui na frente. Eu gostaria de te levar a refletir sobre essa verdade. Será que você está cansado na sua alma nessa hora? Será que você olha para Jesus e fala: Jesus, eu preciso me achegar a Ti porque eu me sinto assim? Eu tenho me sentido dessa forma, eu tenho lutado com isso. Jesus quer ser suficiente para nós. Jesus quer ser suficiente para nós. Onde a gente abre mão de qualquer tipo de estímulo, de qualquer informação rasa e desnecessária, para estar mais perto do nosso amado, para receber uma revelação a respeito da palavra. Deixa eu te dizer, às vezes o seu celular está sendo um impedimento no seu crescimento cristão. E você precisa ser maduro e responsável para colocar ele de lado nos momentos certos, para buscar mais a Jesus Cristo. Porque enquanto você tiver a sua Bíblia numa mão e o seu celular na outra, meu querido, eu sei como é isso, eu passo pela mesma tentação que você. Enquanto a gente não perceber esse excesso de coisas que tem nos trazido cansaço e não tem nos deixado crescer no Senhor, vamos permanecer no mesmo lugar. Mas o mais triste de pensar nesse cenário de que nada vai mudar se nós não abrirmos os nossos olhos é pensar que do outro lado da cena tem Cristo, manso, humilde, nos esperando. Cristo que já pagou o preço que era necessário para que a gente tivesse acesso a Ele. O Cristo que é dono de toda a riqueza dessa vida, disposto a derramar essa riqueza sobre o nosso coração.